السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Estimados irmãos, queria só explicar que a recitação que vou fazer agora é num outro estilo que é do Riwayat Abu Omar Ad-Duri. E este estilo é comum na zona de Sudão e algumas partes da África Oriental. Não tem muitas diferenças com o estilo que nós temos aqui, que é do Hafs. Em algumas partes tem pequenas semelhanças com o Arsh, mas Abu Omar Ad-Duri é um dos 7 recitadores do Coran al-Karim. Então, eu vou diretamente para a recitação. Não vou diversificar no sentido de recitar na forma de Hafs e depois voltar para Ad-Duri. Não, eu vou diretamente para a forma de Abu Omar Ad-Duri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Mashallah, jazakumullah khair. Bem, eu não podia estar a fazer isto que vou fazer aqui. O Sheikh tem duas partes, hein? Tem a parte de 50 anos para cima da idade dele, mas tem a parte juvenil dele. Então hoje vamos deixar aquela parte dos 50 para cima. Estamos cá entre jovens, mas há um episódio da vida do Sheikh, quando o estudante falou de Sudão,
e que o colega fez-me agora recordar, e eu gostaria que o Sheikh partilhasse para nós sobre a recitação que fazia numa das rádios em Sudão. Jazakumullah khairan. Na verdade é que a recitação do Coran, talvez eu contar um episódio, é que durante a minha infância eu ia à madraça e naquela altura havia um livro, era mais importante que o Coran, pelo menos assim as pessoas davam mais importância a este livro do que ao Coran. Era o livro de Al-Barzanji, livro de Maulid. E eu tentei várias vezes memorizar, porque era seguir mesmo a moda dos meus colegas, porque quase a maioria dos meus colegas memorizavam aquele livro de Maulid. E eu sentia-me envergonhado por não conseguir memorizar. Mas nunca consegui memorizar mesmo. Tanto que naquela altura eu tinha mais inclinação para o Coran do que para o Barzanji. Só que o que acontecia no Coran é que quando eu saísse de casa para a madraça e aprendia, estudava, o percurso de madraça para casa eu já não me lembrava de nada, esquecia tudo. Lembro-me que o primeiro surat que eu recitei com meu pai, ele veio e ficou incomodado com a situação. Foi Surat al-Jinn, os primeiros 3 versículos. Foi precisamente prestes à hora de Maghrib, ele sentou comigo, ele recitava e eu imitava. Diz que agora fica a rever isto, depois do Salat vais apresentar. Depois do Salat al-Maghrib, apresentei os 3 versículos. Não sei de que forma, mas a verdade é que desde aquela altura nunca mais o que eu estudava na madraça saiu da cabeça. E depois, na altura, meu pai trouxe-me, nós usávamos discos, né, e cassetes. Talvez a geração agora pode não saber o que é isso de cassete, mas eram cassetes do Sheikh Abdul Basit. Eu fiquei tão impressionado com a recitação do Sheikh Abdul Basit que acredito que foi o meu professor à distância na recitação do Coran. Desde criança tentava sempre imitar, fiquei tão impressionado. Então o que é que eu fazia? A minha mãe mandava-me, dizia, olha, vai lá fazer limpeza do quarto. E eu punha a minha cassete, estou a escutar. Só que eu sabia que depois de terminar a limpeza, eu tinha que desligar o aparelho. E não era isso que eu queria. Então o que é que eu fazia? Fazia a limpeza, estou a acompanhar a recitação, o Sheikh Abdul Basit ainda não terminou de recitar. E eu estou a ver que já terminei de limpar, pegava no lixo e entornava de novo para o quarto. Só para ter mais tempo até terminar a recitação. Então, quando saio de Moçambique para o Sudão, e o meu desejo era mesmo de poder recitar como o Sheikh Abdul Basit, confesso que nunca consegui fazer isso, a verdade é que eu fechava-me, no período entre Asr e Maghrib, eu fechava-me numa das salas só a gritar e saía dali mesmo com dores de cabeça e a garganta a doer. Mas tinha que tentar. Então, depois de várias recitações, foi quando eu comecei a recitar mesmo na escola. Então, um dia fui convidado para um programa fora da escola, isso já no Sudão, e chamaram-me para fazer a abertura com a recitação do Coran al-Karim. Fiz a minha recitação, terminei. Para o meu espanto é que estava ali o diretor da rádio. Pois ele chamou-me à parte. Disse, venha amanhã na rádio, quero falar contigo. Está bem. Eu não sabia do que era, mas a verdade é que quando cheguei lá no dia seguinte, ele já tinha preparado todo o cenário para uma gravação. Quer dizer, para mim foi um espanto pela primeira vez gravar na rádio a recitação do Coran e fiz a gravação. Depois fui fazendo mais outras gravações e a televisão descobriu. Veio lá para a escola, falou com a direção, fui chamado para fazer já a gravação na televisão. Então, desde então, a rádio e a televisão do Sudão começaram a fazer a abertura e encerramento das suas emissões
com aquelas recitações. E parece-me que a recitação ficou ainda até hoje. E das vezes que fui para lá, tive a oportunidade de acompanhar os que eles ainda continuam a fazer isso. Enfim, essa foi mais ou menos a minha história com o Qur'an al-Karim, né? Então, de lá para cá, talvez seja por essa razão que acabei ficando muito mais amarrado ao Sheikh Abdul Basit. Mas enquanto estive no Sudão depois, nós às vezes saíamos acampamentos de férias e havia uma zona chamada Al-Hassahissa, distava da capital Khartoum, quase, digamos, daqui para Namacha. Então havia ali um grupo de irmãos, convidaram-me. Então depois do almoço disseram que, olha, vamos descansar, até a hora da Asr, depois temos uma palestra. Enquanto eu estava deitado, ouvi uma recitação que me tirou o sono todo. E lembro-me até hoje, era precisamente no Surat Al-Ahzab. Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat. Eu fiquei de tal maneira, gostei daquela recitação, não era mujawad, era tartil. Então eu perguntei, quem é este Qari? Disseram-me que é Sheikh Muhammad Siddiq al-Manshawi. Foi a primeira vez que eu ouvi a recitação do Sheikh Muhammad Siddiq al-Manshawi. Eu nem mais. Então comecei a comprar as cassetes do Sheikh Muhammad Siddiq al-Manshawi. Então fui descobrir que, afinal de contas, o Sheikh Muhammad Siddiq al-Manshawi foi também professor do Sheikh Abdul Basit. Eu disse, então nem mais, vou juntar o professor e o aluno como meus professores. Foi o contacto que eu tive que manteve mesmo muito ligado com estes dois caras até hoje. Já escutei outros, respeito também a sua recitação, mas no que diz respeito ao Sheikh Muhammad Siddiq al-Manshawi e ao Sheikh Abdul Basit, fixei residência. Então são os meus preferidos. Jazakumullah khairan. Eu gostaria também de saber isso sobre, depois, o Sheikh diz que esteve lá na faculdade de Sudão, e sobre o Coran, qual foi depois a sua trajetória? Tirou algum curso relacionado ao Coran, algo assim? Bom, nós saíamos também de férias. Agora, nós tínhamos um programa que, no mínimo, se você não quisesse memorizar o Coran todo, mas pelo menos 20 capítulos tinhas que memorizar. E era memorização com tafsir. Isso cheguei já a fazer. Agora, a minha trajetória com o Coran naquela altura ficou mais ligado com a questão do tafsir. Tanto que, numa mesquita fora do colégio, em que também fui convidado, foi ali que eu comecei a dar o meu primeiro passo de tafsir. Recordo-me que o primeiro surat foi Surat Yusuf. Então tinha aulas entre Maghrib e Isha e fazia o tafsir. Aliás, o Surat Yusuf sempre me impressionou também pela mensagem que este surat carrega. Então, dali fiquei mais ligado ao tafsir, não propriamente ao hifz. Jazakumullah khair. Eu penso que há muitas questões que nós gostaríamos de colocar ao Sheikh, mas também estamos a correr contra tempo. Vamos agradecer. Concordo, e não é o único. Quando se fala de Sheikh Manshawi e Sheikh Abdul Basit, eu acho que somos da mesma opinião. Quanto aos outros também, mashallah.